Por que você simplesmente não desaparece? Minha enteada disparou durante uma briga. A mãe dela se juntou. Seria melhor sem você. Eu não disse uma palavra. Apenas fiz minhas malas. Esta manhã, meu telefone explodiu com 13 chamadas perdidas. Algo pareceu estranho no momento em que entrei. Na nossa sala de estar neste domingo de manhã, a casa estava incomumente silenciosa. Mas não era isso. Meus olhos varreram o cômodo, tentando identificar o que estava errado. Então me atingiu. Todas as nossas fotos de família pareciam diferentes. Aproximei-me da grande moldura acima da lareira, aquela da nossa viagem a Yellowstone no verão passado. A foto estava lá, mas eu não estava. Cada foto minha havia sido cuidadosamente removida, deixando lacunas estranhas em momentos familiares, que abrangem os últimos 3 anos. Fiquei ali com a xícara de café esfriando na minha mão, quando ouvi a porta de Stella no andar de cima fechar suavemente. Os passos da minha enteada pararam no topo da escada. Ela obviamente notou que eu estava acordado. Após um momento de hesitação, ela continuou descendo, telefone na mão, deliberadamente não fazendo contato visual enquanto se dirigia para a cozinha. Bom dia, eu disse, mantendo minha voz neutra. O silêncio que se seguiu estava carregado de intenção. 3 anos. Esse é o tempo que estive na vida de Stella. 3 anos construindo cuidadosamente a confiança, de noites de cinema e ajuda com a lição de casa de matemática, de tentar estar lá sem forçar demais. Agora, aos 16 anos, ela começou a se afastar. Eu estava esperando uma rebelião adolescente, típica, mas isso parecia diferente. Começou na semana passada, quando me ofereci para ajudar com o projeto de química dela. Ela estava lutando com a disciplina e eu pensei, bem, não importa o que eu pensei. A resposta dela foi como um tapa. Pare de fingir que se importa com minhas notas. Você não é meu pai de verdade. Ou eu já tinha ouvido variações disso antes. Mas algo no tom dela era novo, afiado, deliberado. Delilah, minha esposa, estava na cozinha e deve ter ouvido, mas ela não disse nada. Aquele silêncio pareceu escolher lados. A tensão aumentou ao longo da semana. Pequenas coisas. Pratos deixados na pia com olhares incisivos. Portas fechando um pouco forte demais. Conversas que paravam quando eu entrava nos cômodos. Delilah também se tornou distante, desviando quando eu tentava discutir o que estava acontecendo. Ela está apenas sendo uma adolescente, Thomas. Não faça disso sobre você. Mas na noite passada, tudo explodiu. Stella estava mandando mensagens no jantar contra nossas regras habituais. Quando eu a lembrei gentilmente, ela jogou o telefone para baixo. Deus, por que você está sempre policiando tudo que eu faço? Por que você simplesmente não me deixa em paz? Stella, eu comecei. Eu estou apenas tentando. Para o quê? Fazer o papel de pai. Eu já tenho um. Ela se levantou, a cadeira raspando contra o chão. Por que você simplesmente não desaparece? Ninguém pediu para você se esforçar tanto. É patético. Eu olhei para Delilah esperando. Eu não sei o que eu esperava. Apoio, mediação. Em vez disso, ela colocou o garfo para baixo e disse calmamente: talvez todos nós ficaríamos melhor se você fizesse isso. As palavras pairaram no ar como fumaça. 3 anos de memórias passaram pela minha mente. O dia em que Stella riu pela primeira vez de uma das minhas piadas de pai. A noite em que ela me ligou em lágrimas quando seu primeiro namorado terminou com ela. O sorriso orgulhoso que Delilah me deu quando Stella me pediu, não a mãe dela, para ajudar a escolher seu vestido de baile. Eu me levantei lentamente, com o jantar pela metade. Ok. E eu disse simplesmente. Ok, o quê? Stella desafiou. Mas havia um brilho de algo em seus olhos. Incerteza, talvez. Se é assim que vocês duas se sentem, ok. Eu subi as escadas para o nosso quarto e peguei minha velha mochila. Eu podia ouvi-la sussurrando lá embaixo, mas ninguém subiu. Enquanto eu arrumava roupas suficientes para alguns dias, notei que minhas mãos não estavam tremendo. Eu me senti estranhamente calmo. Quando desci, Stella tinha sumido, provavelmente para o quarto dela. Delilah estava na porta da cozinha, braços cruzados. Então você está simplesmente indo embora? Essa é a sua solução? Você disse que ficariam melhor. Eu respondi procurando minhas chaves. E carteira. Eu estou respeitando isso. Isso não é... Eu não quis dizer... Ela parou, olhou.
ou raiva ou algo mais segurando o que quer que ela fosse dizer. Peguei minha mochila. Eu vou estar no Ryan's. Eu vou descobrir algo mais permanente em breve. Parei na porta. Sabe, quando Stella disse aquelas coisas antes, doeu. Mas ouvir você concordar, isso quebrou algo dela. Dirigi para o lugar de Ryan em silêncio. Ele me deu uma olhada e preparou seu quarto de hóspede sem perguntas. Esse é o tipo de amigo que ele é. Desliguei meu telefone e tomei um comprimido para dormir do estoque de emergência no meu kit de viagem. Esta manhã acordei com a luz do sol entrando por cortinas desconhecidas. Quando finalmente liguei meu telefone, ele explodiu com notificações. 13 chamadas perdidas, 8 de Delilah, 3 de Stella, 2 de Queen, minha irmã, 27 mensagens de texto, 4 mensagens de voz. Eu ainda não as ouvi. Estou sentado aqui no quarto de hóspedes de Ryan, observando o tráfego da manhã abaixo, pensando sobre aqueles espaços vazios em nossas fotos de família. Talvez eles sempre estivessem lá e eu simplesmente não queria vê-los. Meu telefone vibra novamente, a Stella. Depois de tudo que aconteceu, eu me vejo encarando o nome dela na tela, me perguntando o que poderia ser tão urgente agora. Mas eu não estou pronto. Ainda não. Às vezes, a coisa mais difícil não é ir embora. É saber se você deve voltar. Atualização 1. Primeiro, obrigado a todos pelos comentários de apoio na minha última postagem. Eu não esperava uma resposta tão grande. Para responder as perguntas mais comuns, sim, eu li as mensagens. Não, eu não respondi a nenhuma delas ainda. E sim, eu ainda estou no Ryan's. Esta manhã começou como as outras. Eu fingindo focar no trabalho enquanto na verdade encarava meu telefone, me perguntando se eu deveria quebrar o silêncio. Então Ryan jogou uma bomba no café da manhã. Miles está de volta à cidade, ele disse, deslizando o telefone dele pela mesa. Lá no Facebook havia uma foto do pai biológico, de Stella, marcado em um restaurante local há 2 semanas. O mesmo Miles que não paga pensão alimentícia há 3 anos. O mesmo Miles que perdeu os últimos 4 aniversários de Stella. De repente, o momento de tudo fez sentido. Eu rolei pelas minhas mensagens de texto novamente. As mensagens de Delilah evoluíram, de raivosas, muito maduro, Thomas, fugindo em vez de conversar. Para preocupadas, por favor, apenas nos diga que você está bem. Para algo mais complexo, a última dela dizia: há algo que você precisa saber. É sobre Stella. Por favor, ligue. Queen apareceu por volta do almoço, armada com café e aquele olhar direto que ela tem quando está prestes a se intrometer na minha vida. Você está péssimo, ela anunciou jogando-se no sofá de Ryan. Obrigado. Sempre bom te ver também, irmã. Ela não sorriu. Eu encontrei Stella no shopping ontem, e isso chamou minha atenção. Como ela está? Encontrando Miles para um café, ela não me viu. Queen observou minha reação cuidadosamente. Ela parecia esperançosa. Você conhece aquele olhar que ela tem? Tipo quando ela está tentando não ficar muito animada com algo. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. É o mesmo olhar que Stella tinha quando foi aceita naquele programa de verão no ano passado. Como se ela estivesse com medo de acreditar que algo bom estava realmente acontecendo. Você sabia que ele tem mandado mensagens para ela há meses? Queen continuou, prometendo consertar as coisas desta vez. Meu estômago se revirou. Eu chequei o Instagram de Stella, algo que eu raramente faço. A última postagem dela era uma foto dela e Miles, com a legenda Tempo em Família de Verdade. Os comentários estavam cheios de emojis, de coração dos amigos dela, nenhum dos quais conhecia a história ali. Ryan, que estava ouvindo silenciosamente, falou: lembra do que aconteceu da última vez que ele apareceu? Quando Stella tinha 13 anos, eu lembrei. Miles tinha chegado com grandes promessas. Durou 2 semanas, então desapareceu novamente. Stella não saiu da cama por dias depois. Delilah e eu passamos meses reconstruindo a confiança dela, convencendo-a de que ela era suficiente, que ela merecia melhor. Como se fosse uma deixa, meu telefone acendeu com uma mensagem de: Delilah, ele está pedindo para ela morar com ele. Ela está realmente considerando isso. Por favor, Thomas, eu sei que você está bravo comigo, mas ela precisa de você. Eu comecei a digitar várias respostas. Apaguei todas elas. O que eu poderia dizer? Desculpa por você ter me dito para desaparecer. Mas agora você precisa que eu reapareça?
A situação toda parecia uma piada cruel. Então veio outra notificação. A nova história de Stella no Instagram. Uma foto de folhetos de faculdade espalhados pela cama dela, com a legenda: "Grande mudança está chegando. Às vezes você tem que escolher seu caminho de verdade." Essas eram as palavras exatas de Miles de 3 anos atrás, logo antes de ele se mudar para o outro lado do país, para o caminho de verdade dele. E parou de atender as ligações de Stella. Quinn deve ter visto algo na minha cara. "O que você está pensando?" "Eu estou pensando sobre o dia em que eu me casei com Delilah." Eu disse lentamente. "Lembra do que Stella disse no discurso dela? Como às vezes a família te encontra quando você não está procurando por ela. E agora ela está postando sobre a família de verdade dela e o caminho de verdade dela, enquanto Miles faz o papel de pai do ano." Ele a convenceu. Eu parei quando meu telefone começou a tocar. Número desconhecido. "Thomas, aqui é a senhorita Anderson do Riverside High. Eu sou a conselheira de Stella. Eu sei que isso é incomum, mas eu preciso falar com você sobre algumas mudanças preocupantes nos planos acadêmicos de Stella e comportamento recente. Você poderia vir amanhã de manhã, ou se eu concordei com a reunião." Minha mente correndo. Stella estava mantendo notas altas desde o primeiro ano, determinada a entrar em uma boa faculdade. O que poderia ter mudado? Depois que eu desliguei, Quinn e Ryan estavam ambos me observando, expectantes. "E aí?" Quinn perguntou. "Então eu acho que é hora de parar de ficar em silêncio." Eu peguei meu telefone e finalmente abri a mensagem de voz de Stella. A voz dela era pequena, diferente da confiança habitual dela. "Eu sei que você provavelmente me odeia agora. E eu entendo, eu preciso te contar algo. Sobre por que eu disse aquelas coisas. Sobre Miles, apenas. Por favor, me ligue de volta." Havia algo na voz dela que me lembrou da garota de 13 anos que costumava checar a caixa de correio todo dia, esperando por uma carta que nunca chegou. "Eu vou me encontrar com a conselheira amanhã, às 9. Depois disso, eu acho que é hora de algumas conversas honestas. Porque a coisa sobre desaparecer às vezes te deixa ver as coisas mais claramente de uma distância." O número da escola ainda está na minha tela. Ao lado dele está uma notificação de texto de Miles para o nosso chat em grupo da família, do qual eu ainda faço parte. "Ótimas notícias, grande anúncio no jantar, amanhã à noite." Ou eu tenho a sensação de que eu sei exatamente qual será aquele anúncio. E eu não vou deixar a história se repetir. Atualização 2. Eu passei a última hora tentando descobrir como escrever esta atualização. A reunião com a senhorita Anderson revelou coisas que eu nunca esperava. E os eventos que se seguiram. Bem, deixe-me começar do começo. Eu cheguei na Riverside High cedo, observando os alunos correndo para o primeiro período. Alguns dos colegas de classe de Stella me reconheceram. Os olhares rápidos e sussurros deles me dizendo que rumores já estavam circulando sobre minha ausência. A senhorita Anderson não perdeu tempo assim que eu sentei. Stella entregou a papelada para se retirar das aulas de nível avançado. "Ontem", ela disse, deslizando um formulário pela mesa dela. "Ela também está saindo do clube de francês e do conselho estudantil." Quando eu perguntei por quê, ela disse que está se transferindo de escola no próximo semestre. Meu peito apertou. Esses eram os programas que Stella tinha lutado para entrar, as atividades extracurriculares nas quais ela tinha apostado para as aplicações da faculdade. "Tem mais", a senhorita Anderson continuou. "Na semana passada, ela me pediu para enviar o histórico escolar dela para 3 escolas diferentes, todas na Califórnia." Ela pausou, me observando cuidadosamente. "A mesma cidade onde Miles recentemente comprou uma propriedade." Foi aí que as peças começaram a se encaixar. Eu peguei meu telefone, mostrando a ela o texto de grande anúncio de Miles. "Deixe-me adivinhar. Ele está abrindo um novo negócio lá?" Ela assentiu. Stella mencionou algo sobre uma startup. Disse que o pai dela precisa de investidores da família para tirar isso do papel. O sentimento familiar de enjoo retornou. O mesmo que eu senti 3 anos atrás quando Miles convenceu Delilah a emprestar dinheiro para ele para uma oportunidade de negócio certa. Dinheiro que nós nunca vimos de novo. Eu saí da escola e dirigi direto para a nossa casa. O carro de Delilah estava na garagem e, através da janela,
Eu podia vê-la andando de um lado para o outro na cozinha, telefone no ouvido. Ela me viu e correu para abrir a porta antes que eu pudesse sequer bater. Ele pediu dinheiro para ela. Ela disse imediatamente. O fundo da faculdade dela. Ele tem enchido a cabeça dela com promessas sobre essa startup de tecnologia, dizendo que se ela investir agora, ela vai ganhar o suficiente para pagar por qualquer faculdade que ela quiser. Onde ela está? Café com Miles de novo. A voz de Delilah falhou. Eu tentei dizer para ela que é um golpe, mas ela me acusou de estar com ciúmes que ele está finalmente dando um passo à frente. Ela disse que pelo menos ele acredita nos sonhos dela. Eu sentei no balcão da nossa cozinha, o mesmo lugar onde tudo desmoronou uma semana atrás. Por que você não me contou que ele tinha voltado? Eu tentei lidar com isso sozinha. Pensei que se eu os mantivesse separados, ela balançou a cabeça. Então você e Stella tiveram aquela briga. E ela disse aquelas coisas e eu entrei em pânico. Fiquei do lado dela, porque eu estava com medo de que se eu não fizesse isso, ela o escolheria. Completamente. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente abriu. Stella entrou congelando quando ela me viu. Ela parecia diferente. Maquiagem feita cuidadosamente, vestindo a jaqueta cara que Miles deve ter comprado para ela, mas os olhos dela estavam vermelhos. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, mas a acidez habitual estava faltando na voz dela. Abandonando suas aulas de nível avançado. Sério, eu mantive meu tom gentil. O que aconteceu com Stanford? Os planos mudam, ela murmurou, não encontrando meus olhos. Pai diz, Miles diz. Eu corrigi silenciosamente. Algo brilhou no rosto dela. Ele tem conexões lá fora. A startup tem garantia de... Como a concessionária de carros clássicos. Tinha garantia? Ou a franquia de food truck? Eu peguei meu laptop, abrindo os documentos que eu tinha passado a manhã reunindo. Eu fiz uma pesquisa. Quer ver o status de registro de negócio atual de Miles? Ou o relatório de crédito dele? Ou talvez os 3 processos pendentes da última oportunidade de investimento garantida dele? As mãos de Stella tremeram enquanto ela pegava o laptop. A cada clique, cada documento, a fachada cuidadosa rachava um pouco mais. Quando ela chegou ao processo da avó da enteada anterior dele, buscando recuperar os fundos da faculdade que ele tinha pegado emprestado, a primeira lágrima caiu. Ele disse, ela engoliu em seco. Ele disse que ele mudou, que ele quer compensar o tempo perdido, que nós poderíamos ser uma família de verdade se... Ela parou olhando para mim de repente. O álbum de fotos, ele disse, que eu tinha que provar, que eu estava escolhendo ele, que você era a razão pela qual ele ficou longe porque você tomou o lugar dele. Oh, querida. Delilah se moveu em direção a ela, mas Stella deu um passo para trás. Eu sabia, ela sussurrou. No fundo, eu acho que eu sabia, mas eu queria tanto acreditar. O telefone dela vibrou. Outra mensagem de Miles. Ela encarou por um longo momento antes de desligá-lo completamente. Eu tenho que ir, ela disse abruptamente. Indo em direção às escadas, eu preciso pensar. Nós a deixamos ir. Às vezes, espaço é a coisa mais gentil que você pode oferecer. Horas se passaram. Delilah e eu conversamos. Realmente conversamos, pela primeira vez em semanas, sobre medos e erros, sobre Stella e Miles, sobre nós. Por volta da meia-noite, eu estava me preparando para voltar para o Ryan's quando meu telefone acendeu com uma mensagem de Stella. Eu estraguei tudo. Tudo está estragado. Podemos conversar, quero dizer conversar, de verdade, não sobre Miles, ou dinheiro ou nada, apenas... Lembra quando a gente costumava tomar sorvete? Depois das minhas aulas de dança, e você me deixava reclamar sobre o drama da escola? Podemos talvez fazer isso? Eu sei que eu não mereço, mas eu estou digitando isso do carro estacionado, do lado de fora da nossa sorveteria local. Está tecnicamente fechada, mas o dono nos conhece. Nós temos vindo aqui por 3 anos. Ele está ficando aberto até mais tarde só, para nós. Stella acabou de chegar no carro da mãe dela. Ela está sentada ali, provavelmente criando coragem para entrar, assim como eu. Às vezes, as conversas mais difíceis começam com os menores passos, ou neste caso, com sorvete de chocolate com menta à meia-noite. Atualização final, aquela noite na sorveteria. Mudou tudo.
Stella conversou por horas sobre a manipulação de Miles, os medos dela, a culpa dela, mas foi o que ela mencionou de passagem que chamou minha atenção. Miles tinha pedido para ela convencer os pais dos amigos dela a investir na startup dele também. Algo fez clique. Eu lembrei dos processos que eu tinha encontrado, o padrão de mirar em famílias através dos filhos delas. A raiva que eu tinha estado suprimindo finalmente tinha um propósito, sabe? Eu disse cuidadosamente. O que ele está fazendo não é só moralmente errado, é ilegal. Stella olhou para cima do sorvete, derretendo dela. O que você quer dizer? Eu expliquei sobre fraude de valores mobiliários, sobre conduzir esquemas de investimento não autorizados. Os olhos dela se arregalaram enquanto ela pegava o telefone dela, me mostrando os chats em grupo onde Miles tinha estado solicitando investimentos diretamente de menores. Naquela noite, depois de deixar Stella em casa, eu fiz algumas ligações. Quinn tem um amigo na SEC. Ryan conhece alguém no escritório do promotor distrital. De manhã, eu tinha um plano. Miles não viu isso chegando. Ele estava focado demais no jantar de grande anúncio dele, onde ele planejava convencer Stella a assinar o fundo da faculdade dela. Ele tinha até convidado alguns dos pais dos amigos dela, mais alvos potenciais. O jantar foi em um restaurante caro. Miles estava no elemento dele, falando sobre conexões do Vale do Silício e retornos garantidos. Eu esperei até as entradas chegarem antes de me levantar. Antes de continuarmos, eu disse, tem algumas pessoas que gostariam de se juntar a nós, como se fosse uma deixa. 2 agentes federais e um investigador estadual entraram. O rosto de Miles foi de confiante para confuso, para aterrorizado em segundos. Acontece que Miles não estava conduzindo, só um golpe. Os investigadores encontraram 7 esquemas fraudulentos diferentes em 3 estados. Toda vez que ele tinha reconectado com Stella, ao longo dos anos, ele tinha estado preparando novas vítimas. A concessionária de carros clássicos que custou a Delilah as economias dela, parte de um esquema de fraude maior. A franquia de food truck, o mesmo padrão, mas aqui está a parte bonita. Ele tinha ficado descuidado desta vez. Documentou tudo em mensagens de texto e e-mails para Stella, pensando que ela nunca se voltaria contra ele. Quando ela encaminhou aquelas mensagens para os investigadores, o destino dele estava selado. Os pais no jantar. Eles estavam usando escutas. Cada promessa, cada mentira, cada discurso de investimento ilegal foi gravado. Miles tentou correr. Realmente derrubou um garçom e correu para a porta. Ele conseguiu dar 3 passos antes da segurança o parar. Enquanto eles o levavam embora, ele olhou para Stella com aquela expressão manipuladora de cachorrinho que ela tinha caído tantas vezes. Querida, isso é tudo um mal-entendido. Diga para eles que eu sou seu pai. Stella se levantou, ombros retos. Meu pai está bem aqui, ela disse, pegando minha mão. E ele acabou de ver você receber exatamente o que você merece. As consequências foram intensas. Cobertura da mídia, declarações de vítimas, mais famílias se apresentando. Os investigadores encontraram mais de 3 milhões em fundos roubados. Miles está olhando para 15, 20 anos. A startup dele era inexistente, só um site e algumas fotos roubadas do escritório de uma empresa de tecnologia de verdade. Mas a vitória de verdade não foi vendo Miles sendo preso. Foram os pequenos momentos que se seguiram. Stella colocou todas as fotos dela com Miles em uma caixa e doou para a acusação. Evidência, ela chamou, com uma pitada do sorriso antigo dela. Ela se candidatou novamente para as aulas de nível avançado dela. A escola foi compreensiva, dadas as circunstâncias. Os pais dos amigos dela, em vez de ficarem bravos, formaram um grupo de apoio para famílias afetadas por golpes similares. Algo bom de algo terrível. Na noite passada, Stella me pediu para ajudá-la com os ensaios da faculdade dela. Eu tenho uma história bem única agora. Ela disse, quantas pessoas podem escrever sobre derrubar o império de fraude do pai biológico delas? Delilah e eu estamos em terapia. Tem confiança para reconstruir, feridas para curar. Mas vendo ela colar aquelas fotos minhas, de volta nos álbuns de família, cuidadosamente endireitando cada uma, isso disse mais do que palavras poderiam. Esta manhã, Stella desceu para o café da manhã cedo. Ela tinha um envelope com ela. Eu encontrei isso no meu quarto.
Ela disse deslizando pela mesa. Miles me pediu para enviar pelo correio na semana passada. É a papelada de investimento para a startup dele. Eu pensei que talvez você gostaria de adicionar ao arquivo de evidências. Eu olhei para o envelope e então para ela. Quer entregar para os investigadores juntos? Ela sorriu, aquele sorriso de verdade e desprotegido que eu tinha sentido falta. Podemos tomar sorvete depois. Algumas pessoas podem dizer que a vingança foi muito dura, que família é família, não importa o que, mas família de verdade não tenta roubar seu futuro. Família de verdade te protege, mesmo que isso signifique te proteger de outra família. A sentença de Miles é no mês que vem. Stella está planejando ler uma declaração de impacto da vítima. Ela tem trabalhado nisso por semanas, revisando cada palavra cuidadosamente. Ontem ela me pediu para dar uma olhada. Precisa de um bom final. Ela disse, algo que mostre que eu não sou só a vítima dele mais. Eu acho que ela já encontrou aquele final. Está na maneira como ela mantém a cabeça erguida agora, em como ela está ajudando outras crianças a identificar golpes similares. Nos folhetos da faculdade de volta na mesa dela, o caminho de verdade dela, não o que Miles tentou vender para ela. Às vezes, seguir em frente significa garantir que o passado não possa machucar mais ninguém. E às vezes a melhor vingança não é só vendo alguém enfrentar as consequências, é prosperando apesar delas. Nós vamos ter um jantar em família hoje à noite, só nós três. Stella está fazendo um molho de macarrão famoso dela, aquele que ela aprendeu assistindo vídeos de culinária comigo durante o lockdown. Coisas de família normais, chatas maravilhosas, o tipo de coisa que Miles vai ter muito tempo para pensar da cela dele.